Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui ao canal Academia Jung. Hoje vamos falar de um tema que talvez possa parecer muito simples, talvez muito fácil de ser compreendido, mas não é exatamente isso que acontece, que é a relação entre consciente e inconsciente na perspectiva da psicologia analítica. Muitas vezes a gente tenta explicar, o que é inconsciente, o que é consciência, a partir de camadas, a partir de estruturas. Como se existisse dentro da nossa personalidade uma caixinha assim, muito própria, muito exata do que é a consciência, uma caixinha muito exata do que seria o inconsciente pessoal e uma caixinha muito exata do que seria o inconsciente coletivo. Isso pode ser o que a gente tenta explicar, até porque assim é mais fácil da gente compreender, né? Vai falar, isso é da coisa da consciência, isso é coisa do inconsciente pessoal, isso é coisa do inconsciente coletivo, mas não é bem assim que acontece. O que acontece é que essas estruturas elas são totalmente dinâmicas e tudo é uma questão relativa. Relativa por quê? Por exemplo, tem horas que eu estou inconsciente, tem horas que eu estou consciente. A exemplo disso, o Jung fala seus seminários em Tavistock, que isso quer dizer, você em casa você está consciente de alguma coisa, mas que no trabalho você estará inconsciente disso, que na sua relação pode ser que você venha a ter consciência ou não. Então, quer dizer, todo esse material, ele vem e sai, ele entra e sai da consciência de uma forma muito fluida. Então não tem isso é parte da consciência, isso é parte do inconsciente. Isso entra e sai. Um exemplo bom que eu poderia dar dessa situação, imagine aquelas lâmpadas que fizeram muito sucesso há alguns anos ou décadas atrás, em que você tinha lava dentro dela. Então quer dizer, enquanto você vai aquecendo o fundo, essa lava vai subindo. Algumas bolhas de lava vão conseguir chegar no topo. Algumas outras não. Elas vão chegar até certa parte. Só que quando ela vai perdendo energia, ela perde calor, ela desce novamente. E lá no fundo, isso vai retornar e subir até lá em cima. E isso nunca acaba, esse sobe e desce nunca acaba. E é assim que é a nossa personalidade. Então existem, e tudo vai ser uma questão, vamos dizer, de energia e tempo. Então quando aquele material inconsciente ele tem energia suficiente para chegar na consciência, para que a gente possa ter consciência dele, então a gente vai falar, olha, se tornou consciente, mas naquele momento, mas depois vai se tornar inconsciente. Agora tem alguns níveis de materiais que eles ainda não conseguem chegar à consciência, mas nem por isso eles deixam de existir. Eles vão funcionando como um pano de fundo, da nossa personalidade que a gente está acordado aí no dia a dia. Então existe esse fluir, entre o que eu presto atenção agora, o que se esconde, ou o que pode ser que venha a surgir em algum momento que eu nunca tive consciência antes. Outras coisas também eu terei consciência em algum momento e por algum motivo especial eu jogarei no meu inconsciente, seja porque não é útil para mim naquele momento, seja porque é algo muito traumático e eu quero guardar da minha personalidade para que eu dê conta de viver naquele instante. Então é pensar que essa relação entre consciência e inconsciente, ela é dinâmica. Ela tem um dinamismo, um movimento que não para nunca, não para em nenhum momento. O Jung ele vai dizer que a única coisa que existe de forma fixa, entre aspas, na nossa personalidade seriam os arquétipos. E os arquétipos nada mais são do que os padrões de comportamento das pessoas. Seriam as possíveis formas, os possíveis padrões de construção de símbolos, construção de formas de pensar, de formas de agir, mas que, enquanto conteúdo, não são nada. Caso você tenha mais interesse de saber isso, eu já gravei anteriormente um vídeo falando sobre arquétipos. Então, vá lá, assista que você vai saber mais um pouco. Isso é para a gente entender que, então, nós não temos camadas muito específicas e muito prontas do que é que está ocupando cada espaço. Compreenderam? Outra coisa que é muito importante é que a consciência ela não vai ter acesso ao inconsciente porque ela quer, a hora que ela deseja, muito pelo contrário. É quando esse material deseja chegar à consciência, é que conseguiríamos ter um acesso. Porém, nunca temos um acesso direto a esse inconsciente. O acesso que a gente tem é a partir de imagens que ele criam, a partir de símbolos que são produzidos para que gere, então, essa ponte entre esses dois mundos. Então, era sobre isso que eu queria dizer, para que a gente consiga entender que o Jung ele não vai ver
a personalidade das pessoas, ele não escrevia da personalidade das pessoas na perspectiva de tridimensional, no que diz respeito à minha persona, a minha máscara social, aquilo que eu me considero ser e o meu inconsciente. Não, ele vai ver enquanto 4 dimensões. Então tem a questão do tempo, que vai tornar tudo fluido, sem que necessariamente você tenha personalidades estanques, coisas que são prontas, falar assim, essa pessoa é assim, ou ela é daquele outro jeito. Né? Isso não acontece, porque em determinados momentos, alguns materiais inconscientes estarão, né, à disposição da consciência, outros momentos não. Isso vai transformando a nossa vida ao longo do tempo. Espero que tenha ficado mais claro como que se relaciona a consciência com o inconsciente e assim nos encontramos na próxima semana. Um abraço para vocês, até mais!